Bom dia, amada igreja. Um dia glorioso na presença do Senhor. A igreja reunida, tão linda, né? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 ao 7, amém? Provérbios, capítulo 1, dos versículos 1 ao 7. Vamos lá. Esse capítulo trata do uso dos provérbios. Assim diz a palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e eu instruído adquiro habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos, fazendo uma reflexão a respeito da palavra de Deus, da nossa vida como cristão, eu me lembrei que eu acompanhava muito tempo atrás, existia um torneio chamado Volvo Ocean Race, era um torneio de barcos, né? Eram barcos à vela. Era um torneio mundial em que países de todo o mundo contratavam suas equipes, né? Capitães do mundo inteiro eram escolhidos, inclusive do Brasil. O Brasil participou de um evento desse, e eu acompanhei, eu achei muito interessante. E quando a gente via a construção do barco, né, a gente viu todo o processo da construção do barco. A tecnologia envolvida nesses barcos é uma tecnologia de alto nível. O casco é feito de fibra de carbono, né, com ligas. Os metais são feitos com ligas especiais. O leme, o mastro, feito com material de alta tecnologia. Né, os sonares, o equipamento interno de navegação, feito com a mais alta tecnologia, com um link ligado diretamente com os satélites. Então, quando você vê um barco desse construído pelas mãos humanas, você fala, que coisa incrível, que coisa perfeita. E um barco à vela que navega em mares tempestuosos. Tinham momentos em que o campeonato acontecia e o mar estava revolto, e aqueles barcos atravessavam aquelas grandes ondas. Isso é muito interessante. Eu faço uma analogia muito conosco, povo cristão. Nós somos construídos, fomos formados por Deus com toda sorte de bênçãos e talentos. Quando a gente faz uma análise sobre nosso corpo, nossa fisiologia, a gente vê quão glorioso é e complexo é o corpo humano. E a gente vê ali a glória de Deus no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Eu me recordo uma vez que eu estava conversando com um servo de Deus, e ao conversar com ele, eu achei interessante que eu me lembrei disso. Agora, nesse exato momento, ele falava, Deus está operando um milagre na sua vida exatamente agora. Eu achei interessante, né? Porque quando a gente vê e faz uma percepção, uma análise do que é o milagre, a gente acha que é algo assim sobrenatural, e o é. Mas também a gente vê
pequenos milagres diários na nossa vida, nesse corpo maravilhoso que nós temos, constituído por Deus, formado por Deus, por sua soberana inteligência. E aí ele me falou, você recebeu um novo milagre. Eu achei interessante, eu falei, eu não estou entendendo, me explica. Ele falou, quando a sua pálpebra fecha, o seu sistema ligado com o seu cérebro aciona um órgão, né, lacrimal, e ele injeta a lágrima no seu olho para que ele permaneça a todo momento lubrificado. Quando os cientistas estudam sobre isso, eles não conseguem, eles sabem como é que é a mecânica, mas a coisa é tão complexa, tão extraordinária, que realmente são pequenos milagres da nossa vida, detalhes da nossa vida, que muitas vezes passa desapercebido. Então, pequenas coisas que acontecem no nosso corpo, né, as defesas, né, todo o nosso organismo, a ligação, as sinapses. Né, eu tenho estudado muito, junto com a minha amada esposa, a respeito da questão da consciência, do cérebro e a ligação com o organismo e as sinapses que envolvem isso. Então, eu vejo muito deste barco tecnológico com a nossa vida. E aí a gente pensa, o que nós vamos fazer com toda essa potencialidade? Ficar parados no porto? Vamos ficar estagnados? Vamos deixar isso perecer? Acho que não, né? Nós não fomos chamados para ficarmos parados. Temos que colocar toda a nossa potencialidade em ação, em prol do reino, porque isso é graça na nossa vida. Esses dons e talentos não nos pertencem. Deus nos chamou para a sua grande obra. E nós estarmos aqui hoje de manhã escutando essa palavra é uma exortação, e que nós devemos ter atenção com relação a isso. A importância do nosso agir no reino de Deus, a importância de colocarmos os nossos dons e talentos em prol do reino, para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos seguir aqui. E aí, diante dessa primeira introdução, eu quero trazer um seguinte tema para a nossa reflexão da manhã. Quais os passos para buscarmos a sabedoria de Deus? Eu fiz uma análise e vi que nós temos 3 passos. O primeiro passo para buscarmos a sabedoria de Deus, e foi muito bem falada hoje, agora na manhã, no culto de oração, é meditar na lei do Senhor diariamente. Vamos abrir Salmos, o livro de Salmos, no Salmo 1. Vamos ler dos versos 1 ao 2. Assim diz a palavra: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, para buscarmos a sabedoria de Deus, esse primeiro passo é fundamental. Meditar na lei diariamente. Temos que nos colocar a essa disposição diária, porque ela, como as cordas desse barco, né, como nós lemos em Provérbios diz que, nos versos 5, né, ele diz que ouça o sábio e cresça em prudência, o instruído adquire habilidade. Quando a gente lê habilidade, e há esse comentário, inclusive, na Bíblia de Genebra, habilidade é um termo náutico. A habilidade é quando o homem ele lança seu barco ao mar
e com suas cordas direciona o seu barco. Assim é a lei de Deus para a nossa vida. A lei de Deus vai nos dar habilidade diária para podermos navegar em mar revoltos. Então podemos estar num grande mar, numa grande tempestade, mas ao ler a lei do Senhor, ela nos dará habilidade para podermos atravessar esse grande mar revolto que a gente passa durante a nossa vida. Vamos agora em Josué, vamos abrir o livro de Josué. No capítulo 1, nos versos 8. Esse nós vamos ler juntos, amém? Josué, capítulo 1, versos 8. Desculpa, abrindo o livro errado. Versos 8, vamos lá? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, não tem jeito, não tem outra solução, não tem outro caminho. A palavra de Deus vai nos colocar no caminho, vai fazer a gente prosperar espiritualmente, principalmente espiritualmente. Essa é a função da palavra de Deus. Ela vai nos dar habilidade para podermos ultrapassar todo o mar tempestuoso. Foi lido aqui pelo nosso irmão Júnior, quando Cristo estava adormecido no barco e o mar se revoltou, todos entraram em desespero, né? E aí acordaram: mestre, mestre, vamos perecer. Vamos perecer. E Jesus calmamente levantou a sua mão e fez esse mar acalmar. Quem está no comando do nosso barco? Quem está no timão do nosso barco? Somos nós ou o Senhor Jesus? Temos que colocar o nosso Salvador no timão desse barco, no comando desse barco. Nós estamos nele. E devemos ter essa consciência de que só Jesus, ao comandar esse barco, nos ajudará, através da sua palavra, nos direcionar e poderemos, assim, ultrapassar essa grande tempestade. Então não temos que temer. Não temos que temer. O milagre de Deus é diário. Amém? Então, o primeiro passo para buscarmos a sabedoria de Deus é meditar na sua santa lei. O segundo passo que eu vejo na vida do crente para buscarmos a sabedoria de Deus é colocar o conhecimento, dons e talentos em ação. Eu, um pouco antes de vir a fazer parte dessa congregação, eu tive uma experiência ao redor de amigos, né, ao redor da minha vida, um fato que aconteceu na minha vida. Eu perdi um amigo, um atleta, vamos dizer assim. Ele era professor de jiu-jitsu. E ele, com 34 anos, veio a falecer com salvo engano, creio que tenha sido um infarto fulminante. Realmente isso me chocou muito. E naquele fato eu olhei para a minha vida e falei assim: meu Deus, a gente precisa ter um senso de urgência quanto à busca do Senhor. Eu não sei exatamente se ele era cristão,
Eu acho que ele era cristão, mas não tinha o hábito de vir à igreja. Mas naquele momento me deu aquele senso de urgência e falei comigo mesmo, eu não posso esperar mais. Eu tenho que colocar minha vida e colocar toda a minha força e toda a minha alma em ação. Porque isso é graça de Deus na minha vida. E se eu não colocar isso, aí a gente volta ao barco, né? A gente vai perecer no porto. O barco parado no porto perece. O barco que sai ao mar é um barco ativo. Né? As juntas estão lubrificadas. O barco está ativo, ele está em ação. Um barco e todo equipamento que fique parado, as engrenagens, elas enferrujam. A graxa que está ali dentro das engrenagens, ela endurece. E é assim a nossa consciência, a nossa vida. Temos que colocar nosso cérebro, consciência, inteligência, dons, talentos, que Deus nos deu de forma gratuita em ação. E eu senti naquele momento uma chave na minha vida. Ou seja, aquela chave ligou e falei, olha, não posso esperar mais. Eu tenho que me lançar ao reino de Deus, me lançar na sua palavra, tentar ser o mais obediente possível, vir na sua casa, porque que prazer estarmos aqui reunidos. E esse prazer acontece no dia a dia. Deus vai aperfeiçoando a gente. Deus vai fortalecendo a gente de forma diária. Por isso que a gente tem que criar esse hábito, vir nos horários, estar congregado com a igreja, com os irmãos, conversar com os irmãos. Né? Deus nos chamou para ser luz e sal neste mundo. Temos que colocar esse conhecimento em ação. Então, diante desse senso de urgência, é que eu tomei essa iniciativa de, olha, chegou a minha hora. Aliás, eu penso hoje comigo, quando eu entrei no seminário, eu converso com minha esposa sobre isso, eu entrei no seminário e eu faço uma retrospectiva e penso comigo, por que eu não fiz isso antes? Quão bom é você estudar sobre a lei de Deus, quão bom é você se lançar nessa grande obra que Deus chamou, é a promessa de Deus para a sua vida, meu irmão. É a busca da lei do Senhor, é exercitar essa lei diariamente na nossa vida. Nós não sabemos o que Deus vai fazer conosco amanhã. O senso de urgência tem também com relação à volta de Jesus. Esse amigo meu que faleceu de forma abrupta, tão jovem e tão saudável, me fez pensar sobre essa questão da urgência também, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar, somente o Pai sabe. Né? Jesus fala, né? Nos fala sobre se a gente estiver preparado, nós não vamos ser pegos de surpresa, mas despreparado, o ladrão, você não sabe a hora que vai chegar na sua casa. Então a gente tem que estar preparado para a volta do Senhor. Então o senso de urgência também nesse sentido, da questão da volta do Senhor, que nós não sabemos quando vai ser. Vamos lá em Eclesiastes, livro de Eclesiastes agora, capítulo 9, versículo 10. Assim diz a palavra, assim diz Deus ao nosso coração. Capítulo 9, versos 10 de Eclesiastes, diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Meus irmãos, o momento é agora. O tempo urge. Não sabemos quando Jesus voltará. Então coloque esse barco em movimento. Deus está no timão. Confia nele. Tem até aquele louvor, né?
Não temo mais o mar, pois Cristo... Não temo mais o mar. Minha fé no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está no timão do nosso barco, meus irmãos. Desculpa a falha, mas veio esse louvor na minha mente, eu não me lembrei da letra. Obrigado por vocês me ajudarem. Não temos o mar, não tememos o mar, não tememos a tempestade. Quem está no nosso barco é Jesus de Nazaré. Descansa seu coração. Tira esse barco do porto. O tempo urge, o senso de urgência é agora. Amém? Tiago 2,17 nos ensina, né? A fé sem obras é morta. Temos que colocar esse dom que Deus nos deu no coração e colocarmos isso em ação. Isso é sabedoria. Não adianta você adquirir conhecimento, absorver conhecimento, vir na escola bíblica dominical, fazer seminário, ler sobre a palavra, se você mantém isso consigo. Isso não é sabedoria. Sabedoria é você colocar isso em ação na sua vida, como testemunho vivo, em ação, em obra. O fruto do Espírito nascerá daí, no exercício desta fé, deste conhecimento dos seus dons e talentos. Um terceiro passo que eu vejo, deixa eu olhar aqui o horário. Então, o terceiro passo que eu vejo para buscar a sabedoria de Deus é o seguinte. Terceiro passo para buscarmos a sabedoria de Deus: crescei na graça e no conhecimento. Meus irmãos, nós estamos num outro patamar, salvo as crianças que estão nascendo no Evangelho, né? Crescendo agora. Né? A gente está dando aquele leitinho para elas. Ou então o neófito, ou a pessoa que chega aqui sem conhecimento nenhum, precisa se alimentar desse alimento inicial. É o caldinho de feijão ali para eles, né? Mas nós não, estamos num outro patamar. Precisamos colocar, 2 Pedro 3,18 fala isso. Vamos lá em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Vamos ler do 17, que eu li agora, eu achei interessante a gente falar sobre o 17 antes de ler o 18. Vamos ler os versos 17 e 18. Vamos ler todos juntos? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, para sempre. Crescei na graça e no conhecimento. Para crescer na graça e no conhecimento é necessário o quê? Um aperfeiçoamento. É um exercício diário, né? Por isso que a gente falou lá no primeiro passo. Debruçai sobre a palavra de Deus diariamente. Meditai sobre ela dia e noite. Agora, no terceiro passo, é necessário crescer nessa graça. É necessário que venhamos a nos aperfeiçoar. Agora a gente tem que comer alimento sólido. A gente não está mais naquele leitinho, né? No leite, no caldinho de feijão. Agora a gente vai comer a comida com substância. É ela que vai nos dar aperfeiçoamento. É ela que vai nos fortalecer mais e mais a cada dia. Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Voltemos lá em Provérbios, que foi o versículo inicial.
Então, diz assim nos versos 5, né? Ouça o sábio e cresça em prudência. Olha, crescendo na graça, crescendo em prudência. Crescendo na graça, nos aperfeiçoando na palavra do Senhor, nós vamos crescer em prudência. O instruído vai adquirir habilidade. Nós teremos habilidade para atravessar os grandes mares, os mares revoltos. E nos versos 6, para a gente entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Meus irmãos, fecho aqui. Tenhamos essa atenção com relação à palavra de Deus, ao senso de urgência de colocarmos o que Deus nos deu de forma gratuita, dons e talentos, conhecimento, que tenhamos esse senso de urgência de colocarmos para agora, não para depois, não deixa para depois. E tudo que você tiver, como foi dito aqui no segundo passo, que em suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Me lembrei agora de um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, achei interessante o que ele falou. Ele não ia fazer o seminário. Ele ia fazer o seminário depois que ele se formasse no curso de Direito e tornasse político. Achei interessante o que ele falou da história dele. Ele falou que faria o seminário sim, mas depois que ele tivesse bem sucedido em outras matérias. Ele queria se formar em Direito e ser político. Inclusive, ele se inscreveu, tá? Num partido político. Um belo dia, ele conversando com um irmão da igreja, ele frequentava a igreja presbiteriana, o irmão falou, você está dando o resto para Deus? Você vai fazer tudo o que você quer e vai deixar o seminário para o final? Eu quando escutei aquele testemunho, eu falei, Senhor, eu estou no caminho certo. Senhor, meus irmãos estão no caminho certo, porque eles buscam o Senhor primeiramente. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Buscai primeiro as coisas de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe, se lance com toda a sua força, com todo o dom e talento que Deus te deu na obra de Deus. Amém? Deus abençoe. Nós tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor. Amém.